Olá, tudo bem com vocês? Amantes do futebol mundial, sobretudo brasileiros, né? Eu queria neste vídeo aqui falar sobre o Pelé. Neste momento está acontecendo na Vila Belmiro o velório do rei do futebol, desde que foi certamente o maior jogador da história do futebol. Desde quando ele faleceu, eu não tive condição, distância, para fazer esse vídeo. Eu não tive a menor objetividade, fui totalmente tocado emocionalmente pela ausência do Pelé, porque o Pelé simboliza muito o futebol. E quando ele parte, quando ele morre, um pouco do futebol morre também. A despeito de todos os herdeiros que ele cria para o futebol, né? A partir do momento em que ele para de jogar, quando ele parte, quando ele deixa esse mundo, o futebol de certo que perde muito também com a partida do rei, né? Eu não tinha aí, na verdade, condição para falar do assunto, precisei dessa distância no tempo, tampouco acho que neste momento eu vou conseguir falar coisas relevantes aqui para vocês, mas eu queria apenas manifestar aqui neste vídeo o meu pesar, o meu lamento pela ausência, pela perda, né, do rei do futebol, e tratar com vocês aqui também de questões ligadas, talvez menos importantes, mas muito pessoais, talvez, do meu apreço pelo rei do futebol. Morre com 82 anos de idade, após sofrer muito com câncer, e é claro que nessas situações, a pessoa que está sofrendo, ela muitas vezes pode até preferir a morte, né? Contudo, a gente que admira muito as pessoas, a gente às vezes não quer, até de forma um pouco egoísta, né? A gente talvez não deseja que a pessoa parta, e nesse caso a gente às vezes se esquece do quanto essas pessoas podem estar sofrendo. O rei, por certo, que sofria também. Agora, durante todos os momentos em que ele sofreu, sempre que foi possível, né, visualizá-lo, a gente via uma pessoa que sorria. Ele sempre sorria. E o Pelé sempre tentou resolver tudo com um sorriso. E o sorriso do Pelé foi um dos grandes sorrisos que eu já conheci. Um dos sorrisos mais belos que eu já conheci. Um dos sorrisos mais primaveris que eu já conheci, né? Mais solares que eu já conheci na minha vida, né? Um dos mais solares sorrisos assim, que eu presenciei na minha vida. Veio, sobretudo, de uma grande personagem do futebol. Uma personagem que era, né? E sempre vai ser o rei do futebol. O Pelé, ele tem a sua importância, não somente em virtude daquilo que ele fez para o Santos, daquilo que ele fez para a seleção brasileira, mas ele tem sua importância também calcada naquilo que ele fez para o próprio Brasil como nação. Ele foi importante também dentro disso aí. Contudo, os meus primeiros contatos com o Pelé, os meus primeiros contatos com o Pelé foram as coisas mais estranhas que vocês podem imaginar. Eu tinha um padrasto que era para mim um pai muito carinhoso, muito gentil, muito agradável, muito pai, né? E ele gostava demais de futebol. Ele que me incendiou com essa loucura de amar o futebol. E em virtude disso, ele, de quando em quando, parava. Eu escutava muitos jogos no rádio. Quando tinha um jogo do time dele, ele parava para escutar. Muito antes do jogo começar, já estava preparado ali. Ouvindo muito, né, o que os comentaristas falavam do que seria a partida, depois que a partida terminava. Ele seguia falando, seguia ouvindo o rádio durante muito tempo. De quando em quando eu também deixava o rádio, ou quando podia, o levava. Ia para o Pacaembu ver o seu time do coração. Esse time era o Corinthians, né? E havia momentos em que ele parava, né, depois que terminava aqueles programas do rádio, ele parava tudo, e me chamava para tratar do que foi o jogo, para falar um pouco do jogo, e para falar também de outros assuntos do futebol. E nessas conversas que nós tínhamos, muitas vezes ele falava do rei, ele falava do Pelé. Vez ou outra ele acabava voltando, né, para o assunto Pelé. E ali havia uma espécie de ranço, uma espécie de inveja por tudo que o Pelé fez para o Santos e que o Pelé não fizera para o time do coração dele, que era o Corinthians. Mas havia também uma tal paixão, um tal amor pelo Pelé, que ficava muito acima, colocava esse sentimento positivo muito acima, evidentemente, do ranço, da inveja ou de quaisquer outros sentimentos aí que ele tinha pelo rei. E aí ele começava, pouco a pouco, né, a gente tricotar na minha alma, né, a imagem do Pelé. Contudo, era uma imagem muito complicada, criança besta que era, eu não tinha noção muito precisa das coisas, longe disso, né? E ficava imaginando que o cara é um deus, né? Do jeito que ele falava, era um dançarino, era um bailarino, era uma pessoa capaz de fazer coisas que os mágicos não fazem. Quando criança eu era, para mim a figura do mágico era uma figura muito importante. O mágico é capaz de tudo.
O mágico é uma figura que pode fazer com que eu me transporte daqui para um país desconhecido. O mágico pode, por exemplo, me trazer felicidade. O mágico, criança besta que era, mas já interessado nas pequenas meninas, né, que conviviam perto de mim, o mágico poderia, por exemplo, me trazer uma namorada. Basta eu achar a senha, basta eu conseguir conversar com o mágico invisível, que ele vai aparecer à minha frente e realizar alguns dos meus desejos, né? Então, como assim que o Pelé é maior que um mágico? Como assim o Pelé é o principal mágico de todos os tempos? Como assim ele é um bailarino? Assim, que história é essa de que um homem pode ser um bailarino? Como assim um bailarino pode, por exemplo, dançar dentro de campo? Essas coisas não conseguiam. Eu não conseguia, por exemplo, conectá-las na minha mente confusa de criança meio besta, meio boba, né? E sempre muito imberbe. Num certo momento, contudo, eu vi um documentário no rádio que foi apresentado por um narrador chamado Figlioli Giliotti, né, que foi um dos grandes nomes aqui da narração do rádio no Brasil. O documentário seria sobre o Pelé, e ele começa chamando, ele chama para o programa, o chamado para o programa era da seguinte maneira, né? Pelé, o menino de 3 corações. Quando eu vi aquilo, eu fiquei completamente maluco, porque eu tinha problemas mentais sérios. Eu não entendia, por exemplo, aquela história de uma colher de sopa de margarina para fazer um bolo, para fazer qualquer coisa. Como assim uma colher de sopa de margarina, eu pensava? Porque cargas d'água é necessário fazer a sopa de margarina, gente, para colocar na receita do bolo. Como assim uma colher de sopa de margarina? Uma colher de chá de café. Mas como se faz o chá do café? Café não é café? Chá não é chá? Por que é necessário fazer o chá do café para pegar uma colher de chá de café e colocar na receita? Eu não conseguia entender essas coisas. Eu tinha sérios problemas com isso. Então, quando o narrador falou em Pelé, o menino de 3 corações, eu fiquei completamente confuso. E comecei a pensar, será que o Pelé é tão bom assim porque ele tem 3 corações? Será que essa é a razão? Como é que um homem pode ter 3 corações? Contudo, enfim, como não conhecia as coisas, supunha que muitas coisas impossíveis fossem prováveis. E conseguia, naquele momento, imaginar que, de fato, o rei do futebol tinha 3 corações. Se ele tem 3 corações, é por isso que ele sempre corre mais que os outros, como meu pai falava. Se ele tem 3 corações, né? É por isso que ele não se cansa nunca no jogo, como meu pai falava. Se ele tem 3 corações, é por isso que ele sempre sai de trás e chega à frente dos zagueiros, como meu pai falava. Se ele tem 3 corações, essa é a razão pela qual ele consegue frequentar todos os espaços do campo, assim como meu pai falava. Porque ele tem 3 corações. Então, quando um para ali de funcionar, o outro está ajudando. Quando um se cansa, o outro está ali pronto para ajudar. Ou 2 podem funcionar muito bem ao mesmo tempo, ou os 3, porque afinal de contas, o Pelé não é um ser normal. O Pelé é um menino de 3 corações. Eu, besta bobo que era, não sabia que 3 Corações era a cidade do nascimento do Pelé. Só muito tarde é que eu consegui resolver essas paradas aí da colher de margarina, a colher de sopa, de canjica, né? E também essa parada principal aí de que Pelé era o cara, né? Na verdade o menino, que era também o cara, e que era também o homem, e que era também o rei do futebol, e era o rei do futebol, sobretudo porque ele era o menino de 3 corações. Bem, o Pelé, na verdade, foi, gente, o maior jogador do século por vários aspectos, o maior jogador de todos os tempos por vários aspectos, o maior jogador do mundo por vários aspectos. O Pelé era um jogador completo. O Pelé era um jogador, por exemplo, que tinha a capacidade de cabecear como poucos, uma impulsão absurda, de uma relevância monstruosa. É um jogador que era ambidestro, que conseguia chutar com a mesma qualidade com a esquerda e com a direita. Era um jogador que tinha um drible sensacional, que ele praticava sempre que ele achava conveniente. Era um jogador que tinha um entendimento naquela época, né, assim, muito profunda sobre o que era a relação velocidade, aceleração, cadência, tudo isso praticado para levá-lo o mais rápido possível ali, da melhor maneira possível à frente do goleiro. Então ele cadenciava, usava muito bem isso quando precisava. Ele acelerava, usava muito bem isso quando precisava. Ele fazia as duas coisas e fazia muito bem isso tudo quando precisava. E fazia como ninguém, né? Era o cara que conseguia chegar ao gol, a cara do gol, e ele era um finalizador como poucos. Ele era a própria essência do que é a finalização para o gol. Porque ele não conseguia, por exemplo, decepcionar jamais nessa questão das finalizações. Ele era um finalizador por excelência. Né? E este garoto, este Pelé, é um jogador que, quando começa a sua trajetória no futebol no Santos, ele já assusta o mundo pela grande eloquência. Mas em 58, especialmente,
Ele é o nome, gente, daquela seleção, daquela vitória, daquele título muito importante para o Brasil. Por que ele foi tão importante assim para o Brasil? Por causa também do episódio de 1950. A Copa do Mundo começou a ser realizada em 1930. Antes disso, houveram 2 competições olímpicas, né, que o Uruguai hoje pede à FIFA que transforme em Copa do Mundo. Né? Os uruguaios consideram que eles têm 4 títulos, porque as 2 Olimpíadas prévias à Copa do Mundo foram conquistadas pela absurda seleção do Uruguai. Né? E até aquele momento, até 1950, o Brasil não tinha nenhum título. Os sinais do que a equipe brasileira fazia dentro de campo sinalizavam, mostravam que o Brasil poderia conquistar perfeitamente o título de campeão do mundo em 1950 no Brasil. O Maracanã foi construído para isso. Né? 200 mil pessoas estiveram na estreia do Brasil no Maracanã para ver o Brasil ganhar. E todos supunham que o Brasil sairia daquela Copa como o primeiro campeão do mundo. O futebol do Brasil, desde 1900, dos anos 30, já sinalizava que era um dos maiores do mundo e precisava conquistar um título, e tinha que conquistar um título, tinha condição de conquistar um título e precisava conquistar um título. Esse título não aconteceu. Também acho que aí teve um prejuízo de que a Copa não foi realizada nas 2 guerras, né? Durante, na verdade, a Segunda Guerra Mundial, né? Houve ali espaço para 2 Olimpíadas que não aconteceram em virtude da guerra. Contudo, naqueles momentos, teoricamente, a principal seleção do mundo aqui na América do Sul era a Argentina, e a principal seleção do mundo lá na Europa era a Itália. E o que se discutiu na época é que essas 2 seleções poderiam ficar com os títulos, sobretudo a seleção da Argentina. Em 1950, portanto, significou para o Brasil o momento de dar um basta em tudo isso, de conseguir ser realmente, diferentemente de todos os outros momentos, né, ser a grande seleção do mundo, a seleção campeã. E 1950, na verdade, acabou representando uma tragédia para o futebol brasileiro, porque o Brasil fez uma campanha melhor do que a do Uruguai. O Uruguai foi se arrastando até a final. O Uruguai tinha um time de jogadores muito cansados. Né? O Uruguai foi para a final, né, contra o Brasil. O Brasil destruiu naquela Copa do Mundo, jogava pelo empate naquela Copa do Mundo, né? Saiu o primeiro tempo vencendo a partida por 1-0. Né? O Brasil jogava pelo empate, estava vencendo por 1-0, foram para o intervalo. Só que antes de irem para o intervalo, o Uruguai acaba ficando um pouco ali no campo, desce um pouco depois. O capitão do Uruguai, o Obdúlio Varela, estava preparando, né, o vestiário com os jornais do dia anterior, que sinalizavam a goleada do Brasil sobre o Uruguai, a vitória absurda do Brasil sobre o Uruguai, o título do Brasil sobre o Uruguai. E aquilo parece que bastou para que os uruguaios voltassem para campo e virassem a partida e ganhassem aquele título mundial. A tristeza no Brasil depois daquela derrota foi um negócio impressionante, né? A choradeira, né? O silêncio absurdo, né, que se sucedeu ali, aquela derrota, né? Muito tempo as pessoas andavam ali, na verdade, pelo Rio de Janeiro, ou se deparavam com gente chorando, gente caída pelos cantos, mas, sobretudo, uma cidade muito silenciosa, que contrastava com a cidade muito festiva anteriormente à disputa da grande final. Só que ali não significou apenas uma derrota dentro de campo, significou também uma derrota para o orgulho brasileiro. O Brasil até então era um país projetado muito para ser o futuro, mas que não conseguia ser, sequer um país do presente. Muitos dizem que até hoje não conseguiu ainda ser este país do presente. Mas naquela época a coisa era muito mais complicada. O Brasil não tinha, faltava ao Brasil essa personalidade. O Brasil não conseguia ainda lidar muito bem, né, com o fato de caminhar sozinho, por incrível que pareça. Né? Parece que alguma coisa faltava para o Brasil. O futebol naquele momento era algo que poderia entregar para o Brasil um pouco mais de felicidade, um pouco mais de perfil, um pouco mais de grandeza, caso conquistasse a Copa do Mundo. Isso não aconteceu. Muitas pessoas choraram depois daquela derrota. Uma dessas pessoas foi o Dodinho. O Dodinho foi o pai do Pelé. E o Pelé viu seu pai chorando, de tristeza por causa daquela derrota, e ele teria prometido para o pai que ele entregaria um título um dia não que ele entregaria um título, mas que o Brasil ele comemoraria com o pai um título da seleção brasileira. 8 anos depois, ele é jogador profissional de futebol, ele tem 17 anos, ele está na Suécia, ele acaba sendo assim, decisivo, sobretudo na final, para a vitória do Brasil, marcando inclusive 2 gols, né? Marca um dos gols mais bonitos da história do futebol, aquele gol em que ele dá o chapéu, marca o outro gol também, enfim, faz a Copa do Mundo extraordinária e consegue entregar o título para o Brasil. O Brasil muda de perfil, o Brasil mostra pela primeira vez no mundo, né, gente, que é um país capaz de ter grandes conquistas. Aquilo não foi importante somente no futebol, aquilo foi importante também para o Brasil. O complexo de vira-lata que havia no Brasil foi muito derrotado naquele momento com a vitória em 58. Então o Pelé é também um dos nomes deste momento no futebol, em que uma conquista dentro de campo acaba sendo importante também sociologicamente para o próprio país.
acaba sendo importante para aumentar o perfil do país, para gerar confiança nesse Brasil. Se a gente pode ganhar no futebol, a gente pode ganhar também em todos os outros campos. Se nós podemos ser campeões do mundo, a gente também pode ser campeão do mundo numa economia, a gente também pode ser campeão do mundo em uma sociedade em que as pessoas têm uma vida melhor. Tudo isso começou a ser sonhado pelas pessoas a partir daquele título de 1958. Então, a vitória não foi apenas uma vitória dentro de campo, foi uma vitória para o país. E o nome daquela vitória foi, sem dúvida nenhuma, o Pelé. Em 1962, né, o Pelé acaba se lesionando na Copa do Mundo, precisa sair da Copa do Mundo previamente, não consegue ter muito sucesso, né, mas a seleção consegue, sobretudo com o Garrincha, chegar ao segundo título. Em 1966, era aquela Copa que ele supunha ser a última dele, ele faz muito empenho para conseguir chegar naquela Copa do Mundo, mas infelizmente ele é caçado dentro de campo de uma forma covarde, né, sobretudo pelos defensores portugueses, e acaba sendo lesionado da Copa do Mundo, sendo carregado de campo. A última imagem dele da Copa do Mundo é o Pelé sendo carregado, saindo de campo, com dor, e ao mesmo tempo cumprimentando os portugueses num gesto de, assim, não somente de que não havia ranço, não havia raiva, mas também um gesto de muita solidariedade pelo feito dos portugueses, de Eusébio, de conseguir aquela vitória contra o Brasil. O Pelé tinha muito disso. Muito se fala da questão do Pelé, né, de ter tido ali uma pessoa complicada na sua vida pessoal. Muito se fala disso, mas o Pelé também teve grandes gestos ao longo da sua vida, né? Evidentemente que naquilo que ele errou também por ser um ser humano. E nós, seres humanos, somos passíveis de erros. O erro do Pelé como ser humano mostrava que ele também era um ser humano. Porque se não fosse por isso, seria muito difícil para nós concebermos o que seria o Pelé. É quando o Maradona, gente, tantas vezes comparado com Pelé, né, quando o Maradona falece, o Pelé escreve, na verdade, uma despedida a Maradona, que passa mais ou menos por essas palavras aqui, que eu vou falar para vocês agora, abre aspas, né? Já se passaram 7 dias desde que você partiu. Muitas pessoas adoravam nos comparar durante toda a vida. Você foi um gênio que encantou o mundo, um mágico com a bola dos pés, uma verdadeira lenda. Mas, acima de tudo, para mim, você sempre será um grande amigo, com um coração ainda maior. Hoje, eu sei que o mundo seria muito melhor se pudéssemos comparar menos uns aos outros e passássemos a admirar mais uns aos outros. Por isso, quero dizer que você é incomparável. A sua trajetória foi marcada pela honestidade. Você sempre declarou seus amores e desamores aos 4 ventos e com seu jeito particular ensina que temos que amar e dizer eu te amo muitas mais vezes. Sua partida rápida não me deixou dizer, então escrevo, apenas escrevo. Eu te amo, Diego. Meu grande amigo, muito obrigado por toda a nossa jornada. Um dia lá no céu vamos jogar juntos no mesmo time. E vai ser a primeira vez que eu vou dar socos no ar, sem estar comemorando um gol, mas sim por poder te dar mais um abraço. Fecha aspas. Essa carta de Pelé, essas palavras de Pelé após a morte de Maradona, mostra a generosidade que havia no coração do rei, né? Essa generosidade é que muitas vezes foi ali, na verdade, mascarada por uma rivalidade muito mais dos países do que dos dois jogadores. Claro que em alguns momentos eles tiveram situações complicadas ali, mas a admiração mútua de um para o outro foi um negócio impressionante. Com 17 anos, Pelé foi à Copa. Com 17 anos, Maradona foi retirado da seleção que iria à Copa, né? Em 1979, o grande sonho de Maradona era poder um dia conhecer o Pelé. Isso acontece aqui no Rio de Janeiro, previamente a um sub-20, Mundial sub-20, que o Maradona destrói, né? O Pelé, já veterano, era ídolo, né? O Pelé se encontra com o Maradona, toca violão para o Maradona, e para o Maradona depois, aquilo foi para ele como se fosse a Copa que ele não havia participado. Aqui foi um dos grandes momentos da vida dele, segundo o próprio Maradona. Mas o Pelé fala nesse texto dele aí para o Maradona, né, que muitos só ficavam comparando-os, e que o ideal seria compará-los menos. Infelizmente, essa questão da comparação existe. Existe muitas vezes a perversa. Agora, tirando essa comparação, ou a despeito dela, o fato é que o Pelé é incomparável. O Pelé sempre foi incomparável, né? O Pelé foi um jogador que teve, sim, mais de 1.300 gols. Muitos desses gols foram gols que... muitos sustentam que eram gols contra equipes quaisquer. Muitos sustentam que eram gols que não dava tal. Muitos falam também que naquela época o Pelé tinha muito espaço em campo para voltar, para jogar e tudo mais e tal. Mas muitos se esquecem que o Pelé jogava com a chuteira pesada, que a bola que se jogava era uma bola pesada, que não havia mais aquela camisa, né, sabe, que atenua os problemas ali do suor, né, que não pesa no corpo. Muitos se esquecem de que não havia VAR naquela época para facilitar, por exemplo, muitos processos para um jogador como Pelé.
Então ele poderia ter sido muito mais se todas essas coisas acontecessem naquela época. É complicado compararmos o tempo, né? É muito complicado, é até um tanto quanto reacionário fazermos essa comparação de momentos no tempo, né? Mas é indiscutível que o Pelé, se hoje fosse um jogador moderno, ele poderia ter números ainda superiores ao que ele teve, né? E poderia também ser, neste momento, o rei do futebol, como ele foi consagrado um dia, sobretudo depois da grande partida que ele fez na final contra a Suécia naquela Copa do Mundo. Ou seja, o Pelé, ele falece, gente, e o futebol morre muito com a ausência dele. O Pelé significou muito para o futebol, porque a importância dele esteve sempre muito também fora do campo. O Pelé, ele parou guerras. Guerras foram paradas, na África, inclusive, muitos conflitos armados foram paralisados para que as pessoas pudessem ver o Pelé. Pelé conversou com chefes de estados como nenhum outro jogador na história do futebol. O Pelé, inclusive, se confrontou com alguns deles em muitos momentos, como poucos outros jogadores fizeram também na história do futebol. Pelé chegou a ser mais conhecido no mundo do que o próprio Brasil. Em alguns lugares em que as pessoas não sequer sabiam que existia o Brasil, as pessoas sabiam que existia o Pelé. E quando o Pelé se apresenta nesses lugares, ele leva também para essas pessoas, para o coração dessas pessoas, também a imagem do Brasil. Pelé, portanto, foi um jogador muito brasileiro. Ele foi jogador do mundo, ele foi o rei do futebol mundial, mas ele foi, sobretudo, um grande brasileiro. Uma pessoa que prestou muitos serviços para o futebol, mas também muitos serviços para o Brasil. A perda do Pelé, portanto, é algo inestimável, é algo que não dá para nós dimensionarmos, assim como não dá para dimensionarmos, né, se o Pelé jogasse hoje, o que ele seria, né? Não damos? Claro que dá para dimensionarmos. Por todos os sinais que ele deixou na carreira, ele certamente também hoje seria o rei do futebol. Foi o maior de todos os tempos, indiscutivelmente foi. Aqui não é questão de rivalidade e tal, não tem essa parada aqui. Foi o maior de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Foi o rei do futebol, sempre será o rei do futebol. E o seu falecimento me tocou bastante emocionalmente. Fiquei muito triste com o falecimento dele, porque, na minha opinião, eu que sou muito ligado ao futebol, não consigo desassociar a imagem do Pelé do próprio futebol. Apesar de que, na minha opinião, ele foi, durante em vários aspectos, muito maior do que o próprio futebol. Então, o Pelé vai fazer muita falta mesmo. Essas eram as minhas palavras aqui. Em homenagem, acho que isso não tem o que eu possa fazer para homenagear, é apenas as minhas palavras aqui. É o meu compromisso com vocês de falar sobre o falecimento do rei. Eu sei que não falei coisas importantes, peço desculpas por isso, porque quaisquer palavras que eu falasse aqui seriam poucas para determinar o que foi o grande rei.